Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 1 deste capítulo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvido, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha encurvado na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. A minha pergunta a você essa noite, querido, é: você está satisfeito com o ambiente do seu trabalho? Você está realizado no contexto do seu lar, ou seja, com a sua família? A casa onde você mora? A cidade onde você foi colocado por Deus? Com a vizinhança sua? Você é realizado dentro desse contexto social, profissional e familiar? Se não, eu pergunto: você gostaria que esse ambiente fosse transformado de uma forma extraordinária a partir de você? Você gostaria realmente de produzir alterações realmente progressivas, sobretudo
Você quer de fato ser uma bênção transformadora? Você quer ser de fato uma bênção onde está, evangelizando ao seu redor? Certamente no que se refere ao seu trabalho, o meu desejo é que você seja uma bênção, onde Deus o colocou, onde Deus o plantou. Que você aproveite o privilégio de passar por esta vida. No que refere à sua família, eu quero informá-lo que não há como você mudar de pais, de família, de cônjuge, ou mesmo ter outros filhos. Eu diria que essa não é uma boa opção. E eu digo isso porque, lamentavelmente, muitos, cansados com o contexto em que vivem, preferem sair da família e criar uma nova família, como se isso fosse possível. Então, quero crer que o mais importante, o necessário, é descobrir como podemos ser uma bênção onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem realmente nos plantado. É muito comum quando as pessoas estão muito mal no habitat, e não conseguem influenciar de uma forma positiva, não conseguem frutificar no ambiente. 3 sintomas são comuns a essas pessoas. O primeiro delas é a fuga. Ou seja, a fuga é aquele tipo de atitude que difere da mudança. Mudança essa causada por uma nova descoberta, por oportunidades para servir a Deus. Mas eu me refiro aqui à fuga. Aqueles que simplesmente acham que a melhor maneira é fugir. E a fuga, certamente, ela não só causa marca nos que saem, mas deixa marca nos que ficam. Mas via de regra, quando as pessoas não conseguem produzir profundas mudanças onde Deus a tem colocado, a primeira atitude é fugir. É tentar dar uma de camaleão, dizer eu não estou aqui, não sei de nada. Uma segunda atitude daqueles que não conseguem frutificar onde Deus o tem plantado é a da conformidade. São pessoas que agem de forma indiferente à situação, acomodam-se ao meio, acomodam-se ao caos. São pessoas que não prejudicam aqueles que estão ao seu redor, como também não fazem nada para melhorá-los. E a terceira atitude de pessoas que não conseguem influenciar é a amargura. E eu diria, na minha opinião, que é o pior de todos esses sintomas das pessoas que não conseguem influenciar onde Deus a tem colocado. Eu diria que seria melhor até que fugisse todos aqueles que reclamam, aqueles que murmuram e aqueles que criticam o seu próprio ambiente. Mas no texto sagrado nós temos uma proposta exatamente diferente. Alguém que certamente não estava muito satisfeita com o ambiente onde Deus havia colocado. Alguém que certamente tinha muito motivo para murmurar. Tinha razões para viver em amargura e tinha motivos para fugir. Essa menina descrita no texto sagrado. O que vemos aqui é um ambiente totalmente contrário para qualquer perspectiva de algo bom. Eu diria que essa menina estaria carregada dessas 3 características, desses 3 sintomas comuns. Porém, é exatamente o contrário que nós vemos quando você realmente quer, quando você trabalha para ser uma bênção nas mãos de Deus. Talvez você possa dizer, mas a minha situação é diferente. A minha situação é crônica. É que você não vive na casa onde eu vivo, com o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, os pais que eu tenho, o filho que eu tenho. Então é aquele tipo de pessoa murmurenta, ou pessoa amargurada, porque ela não consegue produzir mudanças no seu ambiente. E talvez então você poderia dizer, você não conhece a minha casa, ou você não tem ideia do ambiente onde eu trabalho, ou você não imagina a vizinhança que eu tenho. Tudo conspira contra o cristianismo. Tudo conspira contra o anúncio do Evangelho. Esse texto de 2 Reis, conforme lemos no capítulo 5, ele prova que não obstante as adversidades, é possível ser uma bênção onde Deus tem nos colocado. E é a nossa proposição esta noite para considerarmos dentro dessa perspectiva, como ser bênçãos onde Deus tem nos colocado. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta hora de adoração, de culto, e em especial, quando abrimos o Teu santo livro. Pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, para que Tu nos conduzas para além da letra, mas aquilo que o Senhor nos ensina a partir dela, a partir do Teu santo livro. Conduza os nossos pensamentos em obediência ao Senhor Jesus. E não nos permita que qualquer coisa
alheio a este recinto, e a tua palavra, a tua voz, comprometa a nossa atenção, desviando-nos daquilo que o Senhor tem por certo já designado e preparado para os nossos corações. Assim oramos em Jesus. Amém. Veja, irmãos, conforme dissemos, que não obstante um ambiente completamente hostil, essa menina foi uma bênção nas mãos do Senhor. Foi uma bênção para produzir profundas mudanças no ambiente onde Deus a plantou, onde Deus a colocou. Veja esta empregada de Naamã, ela estava num ambiente completamente hostil. A escrava, a serva de Naamã, estava num ambiente completamente contrário a uma proposta de alegria, a uma proposta de que alguma coisa pode acontecer a partir de mim. E assim vejam os passos que vamos olhando no próprio texto. E o primeiro deles está no versículo de número 2. Veja quanta hostilidade era o seu ambiente. No verso 2 diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O primeiro aspecto que nós podemos ver no texto é que esta menina estava longe da sua casa. Diz que ela foi levada como cativa. E o texto aqui reporta-nos ao momento quando a Síria invadiu Israel, e essa menina foi sequestrada, essa menina foi levada para uma terra a mais ou menos 400 quilômetros de distância da sua casa. Então veja, estava profundamente longe do seu habitat, do seu ambiente natural, estava longe do carinho dos pais, e pior do que isso, estava na casa do inimigo de sangue. Foi levada, conforme diz o texto aí, como uma escrava. Então não bastasse certamente o que ela tinha na mente, da maneira violenta como foi tirada de casa, por certo, pois se tratava de uma guerra, pois se tratava do fato de que os sírios haviam invadido Israel e levado, e não foi pedindo licença, não foi arruma sua mala, nós vamos fazer uma viagem, mas de uma forma brutal, ela foi levada para cerca de 400 quilômetros longe da sua casa. E vale ressaltar como agravante do ambiente do qual ela foi tirada, a maneira como foi tirada. É bom lembrar que naquela época não havia telefone, não havia celular, não havia WhatsApp. Totalmente foi desvinculada brutalmente do seu lar. Longe de casa certamente pode acontecer o esfriamento dos valores éticos, dos valores morais. Seus pais não estavam por perto, conforme percebemos, nem por assim dizer o pessoal da sua igreja, para darem aquele apoio moral ou apoio espiritual. Não havia nada disso. Isso é muito comum a muitas pessoas que quando estão longe de casa, de férias, também acabam tirando férias de Deus, esfriam na fé. E quantos jovens, inclusive, que saem para o ambiente acadêmico, para as faculdades, e longe de casa, já não agem como andavam perto dos seus. A pressão do ambiente. Observe, querido jovem, e eu falo também a você de uma forma especial essa noite. Essa menina é um testemunho exatamente contrário, que não importa o ambiente acadêmico, não importa o ambiente do seu trabalho, não importa o ambiente da sua família, o ambiente do seu lar, é possível fazer uma profunda diferença quando você confia e está pronto para ser usado como instrumento de Deus. E aqui veja, essa menina estava longe de casa, levada à força, como de fato foi. Certamente isso iria causar nela, quem sabe, uma profunda depressão, uma profunda solidão. Nada disso é dito no texto. Apesar disso, essa menina floresce onde Deus a plantou. Isso significa dizer que vale a pena lutar, vale a pena trabalhar para florescer. Ainda que você seja o único cristão da empresa, ainda que você seja o único cristão da sua turma de faculdade, que você seja o único cristão no ambiente dos seus estudos, seja o único cristão no seu lar, você esteja distante de tudo aquilo que se chama algo bom, é possível fazer mudanças. Ela não ficou aqui sentada na cadeira do comodismo, ela não ficou aqui tecendo lamúrias, mas o texto sagrado diz que ela age de uma forma conduzida pelo Senhor para produzir mudança naquele ambiente. Isso significa dizer que ainda que as circunstâncias sejam inevitavelmente difíceis, ainda é possível fazermos uma grande diferença, se confiarmos no Deus de Israel, conforme ela mesmo disse,
que havia um Deus que poderia fazer toda uma diferença na vida desse seu senhor. Mas há um outro ponto que também agrava a sua situação. Ela não só estava a tantos quilômetros de sua casa, longe da sua família, da sua igreja, mas diz o verso número 1, como agravante. Verso número 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito pouco conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. No final do verso diz: era ele herói da guerra, porém leproso. Não bastasse a distância do seu lar, ela estava na casa de um homem que era leproso, como diz o texto sagrado. Essa menina aprendeu certamente em sua infância, conforme a cultura do seu povo, que um leproso era alguém repugnante, alguém que deveria ser evitado. Não bastava estar longe de casa, mas agora próximo de alguém que, segundo os ritos da sua própria crença ou da cultura do seu povo, era uma pessoa da qual deveria manter-se muito distante. Em Israel, eles tinham que andar com um chocalho pendurado no pescoço para sinalizar quando aproximava-se de alguém. E eles eram obrigados a gritar: imundo, imundo. Essa era a expressão, para que o povo de fato se afastasse. E se Naamã fosse um israelita, jamais ele seria um comandante da guerra, conforme o texto de Levítico, capítulo 13, verso 46. Então veja que caso crônico. Afastada, arrancada do lar, agora está para servir um leproso. Como escrava na casa que ela era, provavelmente ela teve que lavar as louças, as roupas de Naamã, as vasilhas, ter que arrumar a cama onde ele dormia. Veja que situação. Ela era uma escrava, não tinha escolha. Ela aprendeu que isso era nocivo. No contexto da sua nação, era proibido, mas ela era obrigada a fazer. E apesar de tudo, ela ainda é uma bênção ali onde Deus a colocou. Nesse caso, ela estaria quebrando as leis cerimoniais, e não leis morais. A lei cerimonial proibia de aproximar de um leproso, por ser considerado imundo. Mas aqui ela quebrou essa lei no contexto da sua nação. Isso é bom lembrar também, que as leis de Deus são dadas, e elas não podem ser obedecidas, principalmente se implicam nas leis morais do Senhor. No caso dos amigos de Daniel, que é um outro caso parecido com essa menina, que foi arrancado de casa e levado para a Babilônia, ele e os seus amigos. No texto de Daniel capítulo 3, versos 15 a 30, nós vemos um outro contexto. E naquele caso ali, os amigos de Daniel preferiram a fornalha ardente do que encurvar diante da estátua de Nabucodonosor. Observe duas situações. No texto em apreço, vemos que ela estaria quebrando uma lei cerimonial, porque era considerado imundo, porém não a lei moral. No caso dos amigos de Daniel, eles estariam quebrando a lei moral. Eles não poderiam curvar-se diante da estátua de Nabucodonosor, e não fizeram. Preferiram a fornalha, preferiram a morte. Isso então é um princípio para nós aprendermos como lidarmos. É bom considerarmos esses dois exemplos, da menina de Naamã, que quebrou leis cerimoniais, e dos amigos e Daniel, que não quebraram a lei moral de Deus. E então não deve restar dúvida a nós, que conforme a circunstância e a imposição do ambiente, nós poderemos até quebrar uma lei moral, ou uma lei de cerimônia, mas jamais a lei moral. Ou seja, no ambiente avesso que cada um de nós tem vivido, a nossa fé cristã deve sobrepor a toda e qualquer influência, toda e qualquer cultura que se levante contra o nosso Deus. Ou seja, tem valores que não podemos negociar. No caso dessa menina podia, sem um prejuízo maior. No caso dos amigos de Daniel não podia, porque o prejuízo era alto. Eles estariam comendo de uma comida sacrificada aos ídolos. Isso então mostra que nós devemos ter prudência e sabedoria na maneira como os problemas se impõem a nós como crentes. Mas há um terceiro aspecto aqui que agrava a situação dessa menina. No versículo 17 e 18, havia algo mais. Disse Naamã, verso 17: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor,
Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Um outro agravante, vivendo com um homem que não só, no contexto cultural, era impuro, mas espiritualmente um homem idólatra. Vivendo num contexto de profunda idolatria. A semelhança do repúdio por morar com um leproso, era morar na casa de um homem idólatra. E essa menina está na casa de um homem assim, conforme vemos no texto. No texto lido, vemos aí que Naamã tinha uma ligação com Rimon, que é dito no texto. E Rimon aqui era o Deus trovejador. Rimon era uma das 12 divindades do seu povo. Era o Deus da chuva, que quando entristecido, atrapalhava a colheita. E ela estava na casa deste homem e tinha um altar para este Deus ali. Eu quero crer, irmãos, que para uma judia monoteísta que havia lido várias vezes, foi ensinada pelos seus pais, que segundo as escrituras Deus tinha repugnância, nojo de ídolos, isso era para ela uma profunda maldição. Todos os jovens judeus certamente conheciam a ira de Deus quando o povo fez aquele bezerro de ouro no deserto, e quando adorou. Esses jovens traziam isso bem caracterizado na mente. E no entanto o texto sagrado diz que essa menina estava na casa de um homem que era idólatra, que havia um altar estabelecido para esse seu Deus. Mas vale a pena nós ressaltarmos que ídolo não é apenas aquele objeto de veneração, de culto, como no caso de Rimon era para Naamã, mas ídolo é tudo aquilo que tem ocupado a prioridade em nossa vida. E eu quero crer que nesse sentido todos nós podemos estar perto de pessoas que, embora não se curvam debaixo de uma imagem, mas não priorizam a Deus em suas vidas, apesar até mesmo de frequentar igrejas evangélicas. Tem muitos idólatras no contexto dos nossos lares. Não obstante, essa menina impôs, por assim dizer, a sua fé, e essa menina abençoou a casa de um leproso e de um idólatra. Mas por fim, algo mais que nos chama a atenção: ela estava na casa de um inimigo de sangue. Observe como é dito no texto que ela foi levada pelo comandante da rei da Síria, que havia escravizado o seu povo. Os sírios sempre lutaram contra Israel, não somente aquela vez, é uma briga antiga dos sírios. Se o ódio hoje entre os judeus e os árabes ainda é tão forte, imagine naqueles dias, nos dias de Naamã, logo depois de uma guerra. Então era um ambiente completamente hostil. Não é nada difícil crer que aquele militar, em uma noite qualquer, pudesse levantar e irado matar uma judia dentro de casa. A xenofobia, aquele patriotismo doentio, era natural entre eles. Era um ódio como o de Hitler, e essa menina estava servindo esse tipo de homem. Mesmo assim, apesar de ser um inimigo de sua raça, um inimigo de seu povo, ela beneficiou a casa daquele homem. Ela agiu conforme diz Romanos capítulo 12, versos 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. O que vemos aqui é uma menina que sabia que Deus tinha um propósito para a vida dela. Algo mais, era uma menina, diz o texto. Não era fácil certamente para uma adolescente se fazer ouvir, como não é fácil hoje ainda, numa época principalmente em que a mulher não tinha voz, não tinha vez na sociedade da época. Contudo, ela se atreveu a proclamar os seus princípios e dizer que Deus poderia fazer uma profunda diferença na vida do seu Senhor. Sabemos que a adolescência não é uma fase muito fácil na vida, ela é a primavera, mas a adolescência também é um tempo muito perigoso. Perigoso porque ainda os adolescentes não têm muita resistência para enfrentar o meio onde está, nem para tomar decisões. Por isso que é uma tendência comum deles se identificarem ao ambiente onde estão, porque ainda não têm os seus conceitos, seus valores muito firmes. Nesta fase, lamentavelmente, centenas de milhares preferem negar a Jesus Cristo,
se adaptar à época, entram na moda. E aqui, esta menina é um exemplo para os nossos adolescentes, é um exemplo para os mais novos, de que não importa a sua idade, apesar de ser uma jovem do sexo feminino, ela investiu numa proposta de que era possível fazer uma profunda mudança naquele lar. E ela era também uma escrava. O texto sagrado diz que ela foi levada como cativa, que ficou, verso de número 2, a serviço da mulher de Naamã. Era um outro problema, ela tinha um outro obstáculo, havia um abismo social entre ela e Naamã. Ele era, na verdade, conforme diz o texto, um herói da guerra. É assim que inicia o texto sagrado. E quem ela era? Ele era um alto oficial do exército, ela uma escrava sem nome. O mais comum naqueles dias era que os patrões usassem essas próprias meninas para a satisfação dos desejos sexuais. Como escrava, ela então não podia reclamar, ela não tinha FGTS, ela não tinha INSS, ela não tinha como apelar para uma junta trabalhista para defender os seus direitos. Era como se um soldado pudesse influenciar o ministro do exército de um país. Mas ela não agiu conforme dissemos inicialmente. Vemos que essa menina poderia de fato fugir, poderia conformar-se ou mesmo viver amargurada. Mas exatamente o contrário é a proposta de alguém que quer ser usado onde Deus o tem colocado. Quais as verdades que podemos tirar desse texto para o nosso contexto, para os nossos dias? A primeira verdade é que é possível, eu e você, podemos cooperar com Deus para provocar muitas mudanças onde nós estamos. Eu estou usando a palavra aqui, cooperar com Deus, porque é a mesma terminologia que Paulo usa, quando trata lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, quando Paulo diz lá que nós somos cooperadores de Deus, porque a obra é de Deus, o trabalho é dele, e ele usa pessoas às vezes insignificantes. Então você tem que pensar nisso, que você pode cooperar com Deus para provocar tremendas mudanças no seu ambiente, quer seja de trabalho, quer seja um ambiente de estudo, quer seja um ambiente familiar. Observe que a escrava de Naamã falou sobre como ele poderia ser curado, e ele deu crédito à palavra dela. Ele procurou o profeta Eliseu, conforme veremos, e ele se banhou no Rio Jordão e voltou são para casa. Tudo isso porque essa menina, por assim dizer, se atreveu de uma forma muito sábia. Diz o texto sagrado, quando ela soube disso, lá no verso 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina trazia convicções muito fortes no seu coração, de que Deus poderia fazer profunda mudança, Deus poderia transformar a vida daquele homem. Uma fé ainda infante, nova, porém muito madura. Ela assegurava que se ele encontrasse o homem de Deus, Deus faria uma grande obra na vida do seu Senhor. Veja a profunda experiência com Deus. Isso também nos ensina que não importa quanto tempo você tem de igreja, se você realmente é uma pessoa que procura a palavra do Senhor, procura a vida de oração, você poderá ter profundas convicções, mesmo na sua infância, mesmo na sua adolescência, mesmo na sua juventude. Ao passo que há pessoas que vivem a vida toda na igreja e são imaturos espiritualmente. O que estamos vendo aqui é uma menina que havia uma fé robusta. Ela cria, e é por isso que ela disse: se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Ela não tinha dúvida disso. Sim, nós podemos provocar tremendas mudanças onde estamos, como cooperadores de Deus. Mas há algo mais que é dito no texto sagrado. Mas não foi simplesmente uma cura física. Conforme observamos, Deus operou de uma forma tão extraordinária que esse homem foi convertido. O verdadeiro Deus de Israel foi glorificado, que é o personagem principal dessa passagem. Não é bem a menina. Eu estou focando aqui
observando exatamente como Deus pode, através de palavras de pessoas simples, fazer profundas mudanças. Bem mais tarde, sabemos que foi na Síria que o apóstolo Paulo instalou o seu quartel-general, de onde ele partiria dali para as suas chamadas viagens missionárias. Também foi aqui que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Isso está lá em Atos capítulo 11, verso 26. Em 2015, na última estatística que vi sobre a Síria, ela possuía cerca de 23 milhões de habitantes. E apesar de ser um país muçulmano, constava com 2 milhões e 300 mil cristãos. Agora, quem foi a precursora da implantação do reino de Deus ali naquela terra da Síria? Quem jogou a primeira semente que poderia, por assim dizer, alcançar os sírios? Veja, queridos, quantas pessoas foram contagiadas, tocadas, trabalhadas pela fé dessa menina. Inicialmente, a patroa, ela fala a sua patroa no versículo de número 3. Ou seja, ela influencia uma mulher de elite. Depois isso chega ao palácio, envolve o próprio rei da Síria. Depois envolve toda uma comitiva, a comitiva que acompanhou Naamã, formada de oficiais do exército da Síria. Ela não influenciou só aquela casa, mas até a casa do rei. Ela não ficou lamentando porque tinha um ambiente hostil para evangelizar, para pregar, para testemunhar. Então esse é o primeiro aspecto que podemos aplicar para nós. Não importa aonde você está, quão hostil seja o seu ambiente, quão difícil seja, você pode ser uma bênção. E a sua palavra pode chegar ao rei, pode chegar ao dirigente dessa nação. Mas há uma segunda aplicação que podemos fazer dessa passagem. E a segunda aplicação é que nós podemos cooperar com Deus para provocar essas mudanças onde estamos, mesmo que hajam grandes adversidades. Sabemos que Paulo produziu os bons frutos como apóstolo na cadeia, quando ele estava preso. Muitas de suas cartas foram escritas na prisão. Foi também na prisão que ele ganhou a alma do carcereiro de Filipos e de Onésimo para Jesus. Ou seja, não importa quão sejam grandes as adversidades, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, mesmo que Deus permita que você vá para a cadeia. Um outro exemplo nós podemos lembrar, além do próprio Paulo, é José. Veja bem que José do Egito tirou grande proveito num ambiente completamente contrário por onde ele passou. Foi vendido como escravo no Egito para a casa de Potifar, e para aquele lugar ele atraiu ali bênçãos de Deus. Deus abençoou o Egito a partir de um homem colocado num ambiente hostil. Foi para a prisão, diz o texto sagrado, ao ser caluniado pela mulher de Potifar. E o que ele fez lá na prisão? Abençoou os companheiros de prisão. Por onde passava, ele deixava marcas positivas apesar das adversidades. E é isso que Deus quer de nós. E é por isso que muitas vezes somos colocados em um ambiente completamente hostil, para que façamos uma profunda diferença. É o sal da terra, é a luz do mundo. Foi assim também com a vida de Daniel, quando levado cativo para a Babilônia, e como Esté, quando se casou com o rei Assuero. Leia as escrituras, os irmãos verão. Exatamente da dificuldade, das adversidades, Deus foi glorificado na vida de pessoas que foram trabalhadas, usadas por Ele. Foi assim também com a escrava de Naamã. Todos os ventos sopravam contrário, conforme vemos no texto sagrado, mas ela conseguiu, por assim dizer, impor a bênção sobre toda aquela maldição que estava naquela casa. Um homem idólatra, um homem inimigo do povo de Israel, um homem que era um homem imundo do ponto de vista da cerimônia, e ela, como uma menina longe de casa, uma escrava, alcança um leproso, um idólatra, um inimigo de Israel. Nenhum desses problemas atrapalhou a sua frutificação. Mas há uma terceira e última aplicação. É que você e eu podemos
ser cooperadores de Deus, para provocar tremendas mudanças onde Deus tem nos colocado, ainda que sejam grandes as adversidades, e por fim, por mais simples que sejamos. Qual o nome do herói do texto? Qual o nome do nosso herói aqui? Qual o nome da escrava? Não aparece. Eu não tenho dúvida que eu creio que a ausência dela nesse texto é bem proposital. Ajuda-nos a entender que apesar de nossos parcos recursos, ajuda-nos a compreender que apesar da nossa pequena influência, da nossa simples posição que ocupemos ou no nosso lar, ou no ambiente do trabalho, ou mesmo no estudo, podemos fazer grandes proezas. Salmo 60, verso 12. Em Deus faremos grandes proezas. Não importa qual seja o seu nome, não importa o nome que você tenha, Deus quer, e Deus pode usar você, aonde Ele plantou para que você estivesse, no ambiente que você vive. Qual tem sido a sua postura, querido? Temos esse ano como ênfase a pregação do Evangelho. Dissemos inicialmente que as pessoas, conforme a dificuldade, elas ou fogem, ou agem de conformidade com o ambiente, ou ficam amarguradas, reclamando que tem muita luta, que na minha casa é assim, que eu tenho meu problema é maior do que o seu. Essa menina é um testemunho vivo, é um testemunho claro nas Escrituras, para deixarmos as nossas desculpas, porque não evangelizamos, porque é um ambiente hostil, para evitarmos de fugir à grande responsabilidade que temos de ser sal da terra e luz do mundo, para não vivermos em conformidade com o ambiente em que estamos, por entender que o ambiente é maior do que nós. Essa menina é um testemunho claro e vivo, que você pode ser uma grande bênção, onde Deus o colocou. Ela tinha consciência do Deus a quem servia, ela tinha experiência com Deus, ainda que jovem. Ela sabia que Deus poderia mudar a história daquela casa. Foi a pioneira, num país que hoje tem 2.300.000 cristãos, dos 23 milhões. E tudo começou com a missionária, que Deus mandou para aquela casa, fazer uma grande diferença. Era uma menina, longe de casa, e uma escrava. Por outro lado, o homem era leproso, idólatra e inimigo de Deus. Nenhum desses problemas atrapalhou a sua frutificação ali. Querido, para concluir, nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levá-la ao ouvido do rei. Não subestime. Portanto, eu e você não temos desculpa. Devemos florescer onde Deus tem nos plantado. Devemos ser uma bênção. Em vez de sairmos reclamando das dificuldades, louve a Deus por ela. Porque as adversidades, as dificuldades são a oportunidade de Deus para o nosso crescimento, a oportunidade para revelar o poder dele na fraqueza nossa. Estamos vivendo uma época muito difícil, em todos os termos, e principalmente os padrões de moralidade, expresso numa política que cada dia mais nos envergonhamos dela. E como povo de Deus, não podemos ficar em silêncio, acomodados, dizer que está tudo perdido, tudo não presta, é um país de corruptos. Eu não sou corrupto. É um país de gente que não tem valor para nada, para a família. Eu valorizo. Deus nos colocou, quem sabe, para ser essa menina nessa nação. Assim como a menina, não importa os gigantes que se levantam nesse país, não importa quão vergonhoso seja a situação, Deus levantou-nos como igreja, como indivíduos, para que venhamos a florescer e o nome dele seja glorificado, para que os impérios do mal que têm reinado nessa nação sejam todos colocados abaixo pelo simples testemunho do mais fraco, do mais simples cristão desse país. Considere-se assim, como alguém que Deus levantou. O nosso país não mudará enquanto os nossos lares não mudarem. O nosso país, não, como nação, não compreenderá os valores, os padrões de moralidade e de
de legalidade. Enquanto você, como funcionário, como patrão, não agir assim. Enquanto você, como estudante, não fizer diferença. É ali, é naquele ambiente. Seja você no ambiente da sua escola, do seu trabalho, do seu lar. Se tivermos pessoas como essa menina se multiplicando nesse país, certamente poderemos um dia dizer, como diz o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujos crentes têm um compromisso de serem verdadeiros, de aproveitarem as oportunidades, independentemente das circunstâncias adversas que eles vivam. Vivemos as circunstâncias mais adversas para pregarmos e para falarmos do amor de Cristo. Mas é nessa circunstância que Deus quer que floresçamos, como Ele fez essa menina florescer na Síria. Que Ele assim nos abençoe. Amém.